25 de janeiro de 2019 marca o maior desastre humanitário do Brasil. E escutando as pessoas atingidas, eu tive meus maiores ensinamentos como promotora de justiça. A data se refere ao rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. Ela tinha uma altura de 86 metros, um prédio de 27 andares. Em seu interior, 12 milhões de metros cúbicos de rejeito, 4.800 piscinas olímpicas que foram lançadas ao meio ambiente, em uma velocidade inicial de mais de 100 km por hora, formando ondas de 18 metros. Um verdadeiro tsunami de lama. A lista de desaparecidos acabou sendo consolidada em 270 vítimas fatais, 2 delas grávidas, 272 joias. Assim passaram a chamar os seus entes queridos que resistem até hoje para que elas não se tornem mera estatística. Eu assistia às cenas de resgate dos bombeiros e me perguntava como poderia ajudar quando recebi a ligação do Procurador-Geral de Justiça dizendo que precisava que eu fosse para lá, para assumir a Promotoria de Justiça de Brumadinho. A minha resposta foi a única que poderia caber naquele momento, embora ela não apagasse a culpa quando eu olhei para o meu marido e meus filhos de 3 e 1 ano que iriam passar a me ver bem menos. E a insegurança. Eu não sabia se estava preparada, mas quem estaria? Frente a esse misto de sentimentos, nada era também maior que o meu propósito. Então, logo na entrada da sede do município, que antes era uma pacata cidade do interior, o que primeiro me deparo é com câmeras, microfones e repórteres nacionais e internacionais. Eu sigo, atravesso a ponte sobre o rio Paropeba, que estava na direção da lama, e aquele burburinho da imprensa fica para trás. No lugar dele é um profundo silêncio no centro da cidade, que estampa a dor e o luto coletivo. Já na sala das promotorias, quando estou frente a uma pilha de processos envolvendo as outras 30 barragens de Brumadinho, o isolado barulho da ferrovia interrompendo aquele silêncio revelava na literalidade um território dependente da mineração e destruído por ela. Quando a gente sai do ato mecânico de apenas ouvir para uma escuta com presença, os próprios sons da cidade são capazes de revelar a profundidade dos danos e a complexidade do conflito, mesmo sem ver a lama. É possível justiça em meio a tanta destruição? Essa era a pergunta que eu impotente me fazia. Mesmo com todas as ações, nada traria de volta as pessoas que morreram. E mesmo na reparação possível, o caminho seria pernicioso e demorado. Parece impossível o reequilíbrio da balança, símbolo da justiça. Mas foi com as pessoas atingidas, querendo aliviar o sofrimento, que eu aprendi na prática sobre as muitas necessidades do percurso. E que o reequilíbrio não se atinge apenas por responsabilização e reparação dos danos, mas também pelo atendimento a essas necessidades com humanidade. Do contrário, o peso pode tornar-se insuportável demais e o próprio pêndulo da balança da justiça pode se romper. Humanizar a justiça começa ao entender que a dor é uma experiência única e traz a necessidade de contar a sua história, de ser escutado e de receber empatia, sendo acolhido e reconhecido. Na zona rural, que foi separada da sede do município com uma estrada coberta por lama, centenas de pessoas se reuniam em tendas improvisadas e deixavam claro como precisavam falar sobre seus danos. Não deixavam de falar, mesmo quando o som de suas vozes era abafado pelos helicópteros que sobrevoavam com corpos sobre suas cabeças. Mulheres, homens, crianças, idosos, alguns pés descalços, as mãos grossas, lutavam por água, renda, moradia e outras necessidades básicas. Além da dor emocional, havia o receio da dor física, da fome. Me lembro bem quando em uma dessas reuniões, uma mulher, jovem agricultora, os olhos fixos nos representantes da empresa que ali se encontravam, falou com indignação em nome dos 3 filhos que não sabia como alimentar. Por fim, fechou os olhos como se pesasse o sentimento do momento e solicitou à empresa nada mais do que responsabilidade. Por favor, ela suplicava. Responsabilidade. Naquela reunião, tarde da noite, todos, dos jovens aos idosos, se uniram em uma única voz e clamaram por resposta. Quando aquelas pessoas falavam,
elas se dirigiam a uma das maiores empresas de mineração do mundo, que é Pessoa, só na ficção jurídica. Ainda que houvesse ali representantes, não havia um rosto, uma voz, alguém mesmo que estivesse ali e reunisse a um só tempo o poder de escuta e de decisão. A resposta não veio e ecoou a frase: mas para matar, vocês são rápidos. É nesse contexto que a justiça se torna a esperança, o último recurso para muitos, inclusive como espaço de escuta, que não se resolve por papel ou por ficção, é de pessoa para pessoa. Especialmente porque em um contexto de trauma é preciso estabelecer conexão. Em um contexto de injustiça, restabelecer confiança até de que as instituições vão ser capazes de dar algum retorno. A cada atendimento, eu passo diariamente a escutar. Acostumada a ter que dar as respostas, eu sou quem menos falo. E as falas me transformam duplamente. Conectar-se é um ganho. Até mesmo pessoalmente fui inspirada pelas pessoas que reverteram luto em luta e pelas suas joias. Quando eu estava passando por um momento familiar desafiador, filhos pequenos, pouco tempo disponível em casa, um senhor se sentou à minha frente e talvez ele não saiba como a sua fala me afetou. Ele morava com a esposa em uma casa que sonhou e planejou, até que foi engolida pela lama junto da sua esposa. Falava com amor das memórias com ela naquele lugar, como se pudesse resgatar a possibilidade de novos registros. Até as fotos ele perdeu. E quando ele falava dela, queixava-se do tempo que não mais teriam juntos e de como queria ter aproveitado ainda mais o tempo que tiveram. Mas falava com admiração de como ela era uma pessoa que se dedicava para o outro. E reverberou em mim a frase que ela costumava lhe dizer: quem não vive para servir, não serve para viver. A sua esposa tinha um lindo trabalho social na cidade que eu testemunhei. Morreu porque voltou na tentativa de salvar também a sua cadelinha. Profissionalmente, percebendo as reais necessidades a partir de cada uma das escutas, era possível agir de forma mais consciente e ampliada para entregar melhores resultados, inclusive os de percurso. Quando chovia, as pessoas me procuravam angustiadas, não apenas com as outras barragens em risco, mas pela possibilidade de interrupção das buscas. Ainda que com a voz embargada de emoção, a frase grita a dor. O meu coração ainda bate naquela lama. Possibilitar a essas pessoas dialogar em reuniões periódicas com os órgãos envolvidos na operação tornou mais suportável o sofrimento de quem espera pelo encontro. Ainda hoje espero. Mas o luto coletivo não era a única faceta da tragédia que se renovava a cada dia e se renova a cada dia naquela cidade. Doutora Ana, era assim que muitos me chamavam. A gente dorme para esquecer, mas quando a gente acorda é sempre dia 25. Brumadinho passou a gravitar em torno do desastre. Ao ser atingidos com danos e intensidades diversas e categorizadas conforme esses danos, as pessoas passaram a estar em um conflito permanente não mais restrito com a mineradora. Agora conflitavam entre si. E não era mais a estrada interditada pelo avanço do lamaçal que separava a zona rural da sede daquela cidade adoecida, mas as consequências em si da reparação. Novas pontes precisavam ser construídas, agora entre pessoas. E para isso, criamos espaços intencionais que dessem oportunidade de escuta para a comunidade entre si. Familiares de mortos, agricultoras, desalojadas, pessoas que tinham no Rio seu lazer e refúgio, moradoras indígenas, colocando-as em círculo, escutando umas às outras, seriam capazes de se reconectar, acolher e reconstruir confiança também naquela comunidade para prosseguir. Cuidar do percurso nem sempre é a realidade do corrido dia a dia da justiça. Precisamos falar sobre isso. E eu tenho um exemplo paradoxal, infelizmente, para dar. Uma das mães que perdeu o filho nessa tragédia, 3 meses antes, teve o seu outro filho assassinado. Eles eram gêmeos,
O processo do crime relativo à tragédia ainda tramita em fase inicial, com os familiares lutando todos os dias por justiça. O processo relativo ao crime do outro filho já se encerrou. Mas a mãe dele, a mãe dos gêmeos, não foi nem ao menos comunicada do dia da realização do julgamento. E o resultado desse julgamento, em que a mãe não foi informada e não pôde se sentir reconhecida, foi de 38 anos de condenação. Mas a pergunta que me inquieta e incomoda até hoje é: nós entregamos a melhor justiça possível? Se um fato jurídico afeta não só as leis e o Estado, mas as pessoas, a justiça não pode ser uma mera operação matemática destinada a um resultado final exato, e nem ser alcançada de forma plena, sem que se observe com humanidade para todos os lados da balança. É preciso fazer diferente. Há muitos caminhos para se humanizar. E escutar não é só o ponto de partida, mas o nuclear. Um dia, uma mulher me procurou. Com tristeza nos olhos, ela me contou como perdeu para a lama o marido e pai dos seus 2 filhos. O corpo foi identificado 1 mês depois. Mas o que nem todos sabem é que nessa tragédia, o corpo virou metáfora, expressão dela. A força da lama dilacerou os corpos e o que se encontrava, quando se encontrava, eram apenas partes deles. Foi autorizado, então, revendo protocolos, o sepultamento de apenas um pedaço do corpo, quando esse fosse o desejo da família, sem a necessidade de uma nova comunicação a cada nova parte que fosse ser identificada, evitando uma nova dor. Houve quem se recusasse a enterrar uma perna, e houve tantos que preferiam nem saber. Os pedaços posteriormente identificados foram mantidos em um caminhão frigorífico, até que fossem entregues à família ou até que fosse dada uma destinação coletiva pelo IML, que pela normativa seria a mesma de pessoas não reclamadas. Eles seriam colocados juntos em uma urna, embora embalados e identificados separadamente, e depositados em uma cova determinada. Ali na minha frente, aquela mulher me dizia que não queria saber se o corpo que já sepultou estava ou não inteiro. O caixão foi fechado. E não queria ter que passar por um novo sepultamento, etapa que já concluiu com os filhos. Mas dizia ela, se por acaso houver algum pedaço ainda no IML, eu não me conformo que seja jogado em um cemitério qualquer, sem qualquer dignidade. Dessa escuta, outras vieram, até que as vítimas decidiram por um encaminhamento coletivo do IML para um memorial. Foram apoiadas para exigir responsabilidade diretamente da empresa e participaram ativamente da elaboração do espaço. Um memorial que servirá ao exercício digno do luto, como também de resgate da memória dos que se foram e do próprio desastre, para que não haja esquecimento. Necessidades de uma tragédia. O projeto arquitetônico escolhido por ela saiu do papel para ter a forma do desastre e perenizar a sua brutalidade. Ainda em obras, já era possível sentir. A cor dos tetos e paredes e o formato retorcido te permitem vivenciar a invasão da lama. Um caminho estreito a se percorrer em terreno escavado, longo, bem longo, te obriga a refletir sobre cada uma das joias, que terá os nomes estampados nas laterais, e desemboca como uma fenda que simboliza o momento do rompimento. Acima de tudo, de uma escultura, escorrerá água, simbolizando lágrimas que cairão sobre as paredes atrás de onde estará aquilo que restou das vítimas. Os pedaços que estavam no IML. Quando visitava as obras do memorial, aquela mulher, de olhos ainda tristes, mas bem mais esperançosos, refletiu. O nosso sonho, em meio a esse quadro horrendo, foi se tornando realidade. Ela fala em sonho em um contexto de pesadelo que é certo, não se apagará. E me deixa a certeza de uma grande lição. A escuta tem o poder de transformar. Pode transformar, inclusive, a própria justiça.